Ou seja, nós somos discípulos de Jesus, amém? Eu digo isso, querido, porque quinta-feira é para a igreja, geralmente. Tivemos na quinta passada a família do Jonathan, foi do Jonathan na quinta, né? Que esteve apresentando as crianças, mas geralmente somos nós, membros, que estamos ativamente em trabalho, que estão participando da EBD. Por sinal, EBD volta ao horário normal, café da manhã às 8, EBD 8h30, tá? Para você não vir aqui 10 horas achando que é EBD, você vai ficar só sem BD, né? E nós estamos trabalhando, então, para cumprir uma missão, que é fazer discípulos. Se somos discípulos, temos que compartilhar e fazer isso acontecer. Por sinal, vai chegar um momento que isso vai se tornar muito prático. Quando a gente terminar de aprender, a gente tem que colocar em prática. Então, as quintas e domingos vão começar a ter pessoas diferentes. Que pessoas são essas? Aqueles que vamos discipular. Eu não vou colocar a missão de, como Jesus, você discipular 12 pessoas, não. Você vai orar por uma pessoa que você vai estar perto. Tudo bem? Uma você consegue. Uma. Ah, pastor, eu tenho que ser amigo dessa pessoa. É uma pessoa. É um sacrifício válido. E aí nós estamos aprendendo uma forma prática disso acontecer. Pastor, é a única forma? Não, querido, não é a única forma. É apenas um passo a passo que te ajuda. Você vai começar a perceber que a partir de agora, vai meio que mudar de... Às vezes você já vai perceber que as coisas vão se conectando, parece um círculo, vai girando. Ah, não, pessoal, tá vendo? Aí já vão se redimindo. Antes de eu pedir, nós estamos trabalhando essa palavrinha, que é o raízes. Repete comigo, raízes. Essa palavra, que forma um acróstico, dão 6 ações. Se você cumprir essas ações, você vai estar muito próximo do discipulado com alguém. Nós já vimos as 2 primeiras. Pastor, eu não vi. Está tudo bem. Está no YouTube, tem uma playlist para isso. Pastor, eu vi, mas eu ainda estou com dúvida, eu esqueci. Eu vou entrar na playlist e vou escutar de novo. Ainda estou em dúvida. Você vai entrar no link para tirar dúvida. Lembra que está no grupo? Eu sei. Ó, aqui neste lugar tem pelo menos 2 pessoas que fizeram pergunta, que eu vou responder. Uma veio hoje e outra eu já disse que eu vou responder com calma, que a pergunta foi boa. Teve uma pessoa que não botou o nome, mas eu acho que sei quem é. E eu só quero saber poder mandar mensagem para a pessoa, senão eu vou mandar no grupo a resposta. Então você pode perguntar não só sobre a EBD tão somente, mas às vezes você leu o texto de Romanos. E eu fiquei em dúvida em Romanos para essa semana. Pode. Vou até mudar o título para não confundir. Você vai mudar o texto de Romanos. Fiquei com dúvida no geral. Aquele é um local, eu vou transformar, pode mandar. Eu vou transformar esse link num canal de dúvidas gerais sobre a Bíblia. E aí, eu geralmente vou parar um momento e vou responder. Mandar um áudio. Geralmente vou responder por áudio. Tá bom? Vou mandar para você o áudio. Eu já sei que você se identificou. Vou te mandar para você ter aquela... Pode perguntar. Quando eu encher de dúvida, vou pedir para o pessoal me ajudando. Eu falo, Daniel, responde essa aqui. Aí Daniel, pastor, vai deixar. Aí vai te mandar 5 áudios. Daniel gosta de áudio. Daniel, Deus falou assim, ó, Rodrigo, você vai trabalhar sua paciência esse ano de uma forma inimaginável. Eu não, Deus, já estou sendo muito trabalhado. Espere. Aí vem Daniel. Mas eu gosto. Sabe por que eu brinco assim? Porque nem sempre eu consigo ouvir. Ah, mas eu quero ouvir, a gente conversa, só quer ver todo no trabalho, eu não consigo ouvir o áudio. Porque mensagem você lê rapidinho, mais áudio, mas ele testa. Assim. Você já achou Lucas 6, não já? Lucas 6, versículo 12. Então, volta na imagem, depois a gente vai no texto, pode ser? Só para eu concluir aqui. Eu que atrapalhei a mídia dessa vida, a culpa foi minha. Então, ó, nós temos 6 ações. Primeira ação, relacionar. O que é relacionar, pastor? É se aproximar. Desenvolver um relacionamento, laço. Demonstrar o amor de Jesus. É o primeiro passo, para que você conquiste a confiança. Uma vez que você está perto, você conhece. Quando você conhece, você vai entender as dores, dificuldades, e aí você vai poder acolher. Hoje em dia, as pessoas estão acostumadas a terem amizades que querem algo dela. Quando você está intencionalmente acolhendo, você está se oferecendo a ela, oferecendo ajuda, apoio, suporte. É o contrário. Enquanto ela está acostumada de pessoas buscarem algo nela, você está chegando perto para oferecer. Isso é acolher. Hoje nós vamos conversar sobre o interceder, que é orar por e com essa pessoa.
Uma vez que você desenvolve uma relação de cuidar dessa pessoa através da sua oração, de interceder, de pagar o preço em oração, você não deixa de se relacionar, você não deixa de se acolher. Mas esse processo do raí, esses 3 primeiros, geram brechas. Vão gerar abertura, a pessoa já está mais acostumada com você. Porque você está perto, você está sendo um bom amigo, você não tem interesses, você nem precisa ser amado de volta, porque Jesus te ama. Você não precisa que essa pessoa acolha as suas dores, porque a gente já aprendeu que nós trabalhamos isso em outras relações de discipulado, na igreja. Então, se eu estou discipulando o Daniel, que é um amigo meu da escola, eu não vou jogar as minhas dores no Daniel, porque ele está aprendendo sobre Jesus. Eu vou jogar as minhas dores em Cristo, eu vou jogar no pastor, eu vou jogar na liderança, eu vou aprender dentro da igreja a ser saudável para lá fora discipular. Então, cuidado, porque nessa de acolher, você está acolhendo, daqui a pouco está jogando a pessoa fica, eu vou orar por você. A pessoa que tinha que receber a oração. Daqui a pouco a pessoa está, deixa que eu oro por você. Não é esse momento. Então você vai orar, vai interceder. Logo depois, você vai começar a cuidar. Como assim cuidar? Você vai perceber que você consegue uma abertura para ter ações específicas na vida dele. Até então, você estava se relacionando. Então, como é que eu posso cuidar? Poxa, eu estou vendo que o meu amigo, esse que eu estou discipulando, ele precisa de um toque em relação à roupa, ele precisa de um cuidado, sabe? Alguém para sair, para dar atenção. Ele precisa ser cuidado. Então, eu vou zelar por ele. Quando você tem a raiz plantada, quando a pessoa já está nessa relação, ele já conhece a sua vida. Ele vai receber o seu ensino. Você vai poder ensinar sobre Jesus. Que Jesus é esse? É o Jesus que ele já está conhecendo na sua vida. Então, às vezes a gente quer assim, vou chamar alguém para estudar a Bíblia comigo. Tudo bem, você pode chamar. Mas para chegar nesse momento de começar a ensinar a Bíblia, e aí nós vamos aprender aqui quais são os bons textos para lermos com alguém que está começando a caminhar com Jesus. Eu vou começar em Levítico? Não. Não vai começar em Levítico. Depois que você começa a ensinar, você vai sempre ensinar algo simples, aplicável e pedir que a pessoa cresça. Você vai solicitar crescimento. Então, se você ensinou que Jesus, ele é o Salvador, você vai falar assim, olha, você acredita que Jesus pode te salvar hoje? Pense sobre isso essa semana. Se você em algum momento entender que ele te salva, fala com ele. Na outra semana você está falando sobre santidade. O que a gente pode mudar hoje para que a gente pareça mais com Jesus? O que a gente pode corrigir? Eu posso mudar que eu sou fofoqueiro, então vamos trabalhar isso. Entende? Você vai aos poucos. Não tenha pressa. Jesus levou 3 anos com 12 para um deles negá-lo 3 vezes e precisar chamar de novo. Jesus. E um ainda traiu. Jesus. Nós faremos coisas maiores, mas isso não significa quantidade. Toma cuidado. Dependa do Senhor, Ele dará o resultado. Não acelere o processo, viva com intensidade. Mas é claro que o quanto mais você se dedicar, mais você vai estar desenvolvendo esse discipulado. Se você dedicar 1 minuto por semana, vai ser diferente daquele cara que está todo dia pagando o preço pelo discipulado. Lembrando que pessoas vão ser salvas por conhecerem Jesus, aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Não por frequentar, não por dizimar, não por vir EBD, não por entrar na água, não por fazerem boas obras. É quando elas reconhecerem Jesus como Salvador. Essa é a grande missão da igreja. Se reunir é importante, mas reunimos para parecer Jesus, adorar esse Jesus, a viver como família, mas ser enviado para fazer discípulos. A gente não pode perder isso do norte. Tudo bem? Então hoje nós vamos conversar sobre a letra I, que é o interceder. Só que falar de oração é mais tranquilo, porque a igreja já sabe sobre orar. Não é novidade. Hoje não vai parecer novidade, eu só quero ressaltar algumas coisas. E eu quero ressaltar na vida de Jesus. Porque se nós somos discípulos, é para ser igual a Ele. Então basta que façamos o que Ele fez, para que a gente seja um bom discípulo. Amém? Agora sim o texto de Lucas. Lucas 6 diz o seguinte, versículo 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos.
Logo depois, queridos, o texto vai dizer quem são esses discípulos. E é engraçado, isso é interessante, só fica agora um adendo de curiosidade. O texto de Lucas, ele é escrito depois que Jesus morreu e ressuscitou, e um tempo depois. Lucas não escrevia ao vivo. Então, primeiro que Lucas não estava ao vivo para escrever. Segundo, ele escreveu depois de uma pesquisa, como ele mesmo diz. E um ponto interessante é que ele já diz, o Judas Iscariotes que se tornou o traidor. Ele não é vidente, tipo assim, estou escrevendo e falo assim, que esse aqui já é o traidor, vou deixar aqui não. Como ele escreveu depois, já botou o adendo, o Judas que é o traidor. Então esse é um registro da vida e história de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta, você fala sim ou não. Jesus é Deus, sim ou não? Jesus sendo Deus, um ótimo exemplo para entender, tipo assim, Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo. Como que isso funcionou? Um bom exemplo é, digamos que as crianças do Ministério Infantil estão jogando queimado, tudo bem? Aí as crianças falam assim, pastor, vem jogar com as ovelhinhas. Aí eu vou. Eu posso jogar a bola com a mesma força que eu jogaria com alguém da minha idade? Eu posso pular em todas e desviar a matrix? Não. O que eu vou fazer? Eu não deixo de ser quem eu sou, mas por estar lidando com outro grupo, eu vou lidar com aquilo que eu sou, mas tem alguns momentos que as crianças te colocam numa enrascada. Você está indo devagar, ela pega a bola certinho e joga. O que você faz? Você usa a sua habilidade, segura a bola, e eles ficam, nossa, pastor, é isso. Então, uma forma de entender o ministério de Jesus na terra é que ele estava jogando queimado com as crianças. Ele se colocou nas regras das crianças, mas tinha hora que ele fazia o ápice do que uma criança podia fazer, que era o agir sobrenatural, que era o milagre. Então, tem hora que Jesus transforma água em vinho. Nós podemos fazer isso, não sozinhos, através da operação do Espírito Santo de Deus, conforme o propósito dele. Mas nós podemos acordar e agradecer a Deus. Eu não preciso de um agir miraculoso para agradecer. Entende? Então Jesus está nesse queimado com as crianças. E Jesus que está nesse queimado com as crianças tinha comportamentos que eram exemplares para nós. Um deles é que ele orava. Nós oramos para falar com quem? Com? Calma aí que essa gerou dúvida. Nós oramos para falar com? Mas se Jesus é Deus, por que orar? Entende? Ele fala com o quê? No reflexo da água? Com espelho? Ele tinha, nesse momento do queimado com as crianças, um comportamento e uma vida que se igualaria ao homem ideal. Ou seja, o que um ser humano ideal faria no seu dia a dia? Ele buscaria Deus, intimidade com o Pai. Jesus fazia isso. E Jesus fez isso até por uma decisão muito importante. Para dentre aqueles que o seguem, selecionar 12 que tinham ali a essência ou receberiam a missão. Que missão? Serem apóstolos, aqueles que multiplicariam o ministério do discipulado e proclamariam o evangelho para que a igreja fosse estabelecida. O interessante não é enviar essas pessoas. O interessante é que Jesus orou antes. Queridos, interceder não é uma brincadeira, não é moda. Interceder não é uma fórmula mágica. Interceder não é algo que eu estou revelando um mistério eterno, não. Vida de oração é um princípio desde a eternidade, até que o Senhor venha. E seria suficiente como argumento assim, por que temos que interceder pelos discípulos? Seria suficiente eu falar, porque Jesus fez isso. E acabou. João 17, você não precisa abrir, é uma oração inteira de Jesus pelos discípulos. E ele ora pelos discípulos que estavam com ele naquele momento e ainda fala, essa oração, Pai, faço por aqueles que virão a crer. Ele orou por você, discípulo dele. Jesus orou por todos os seus discípulos. O que eu faço agora, então? Tenho uma vida de intercessão pelos discípulos que Deus tem confiado. Então, essa missão, ela não é pequena. E eu queria que a gente ressaltasse, percebesse vantagens. Como eu posso acolher discípulos, ou seja, trazer para perto discípulos através da intercessão. Primeira coisa que é importante, a intercessão gera conhecimento. Como assim, pastor? Presta atenção. Se você chegar para alguém, amigo seu do trabalho, e fizer uma pergunta simples, como eu fiz,
É interessante que eu estou dando exemplo do que eu estou fazendo. Cheguei para uma pessoa e perguntei assim, ela veio e conversou comigo, em algum momento, e comentou uma dificuldade que ela está tendo. Compartilhou. Se sentiu confortável de compartilhar. Então, o que eu fiz? Acolhi a dificuldade, que é a ação de acolher. Depois que eu acolhi, eu falei, vamos orar sobre? E a gente foi, sentou e orou sobre isso. Um dia. No outro dia, o que eu fiz? Vamos orar de novo? Aí eu fui conversar um pouquinho mais. Entendendo, conhecendo a pessoa. Aí eu orei. Só que a oração do segundo dia já era mais complexa. Já tinha mais detalhe. A oração do segundo dia já não era mais superficial. Eu tinha um pouquinho mais de conhecimento. E no segundo dia, o que eu fiz? Chamei. Vamos orar? Vamos. Aí já foi um pouquinho mais específica. E ao longo do tempo, cada vez que a gente ora, é mais específico. É mais específico por quê, pastor? Porque agora o Senhor está tendo uma unção sobrenatural de uma palavra de revelação? Não. É porque eu estou ouvindo. Eu estou perto. E aí, cada vez mais, eu me sinto parte. A intercessão é fazer parte. Interceder, queridos, é uma palavra que tem matemática. Eu sei que talvez você não gostava muito, ou talvez amasse, mas tinha aquela matéria que é união ou intercessão. Aí você pegava dois grupos e unia, ou fazia intercessão. Por exemplo, eu posso pegar o grupo das mulheres, o grupo dos homens. Aí cada um canta uma parte, a gente fez isso na música, o grupo dos homens cantou uma parte, das mulheres outra. Agora eu falo assim, uniu, aí juntou todo mundo numa coisa só. Ou eu posso ver o que tem em comum entre dois grupos. Por exemplo, eu poderia fazer o grupo mulheres, grupo homens, e a intercessão ser quem está de camisa preta. Então agora eu não estou olhando mais simplesmente homens e mulheres, estou olhando o ponto em comum entre eles. Então eu juntaria aqui, ó, tem Daniel, tem Cristina, tem Maria Duarte, tem um monte de gente aqui de pessoa, se eu ficar aqui eu vou até amanhã listando. É a intercessão, o ponto em comum entre dois grupos. Qual é a questão, queridos? Interceder é ser ponto de conexão. Nesse caso, você está sendo ponto de conexão entre esse discipulado, esse discípulo de Jesus, que você está trabalhando a sua vida para que ele pareça a Jesus, esse alvo, e Deus. Você está conectando alguém com Deus através da sua vida. E no início é importante. Mas, pastor, só existe um mediador entre homens e Deus, que é Jesus Cristo, um homem. Sim. Mas, pastor, todos têm livre acesso, porque o sacerdócio, o culto, todos podem fazer. Sim. Só que no início, querido, todo ser humano pode comer arroz e feijão, mas uma criança você começa dando na boca, ensinando como comer para depois ele tomar a decisão. Se ele bota arroz por baixo e feijão em cima, feijão embaixo, arroz em cima, ou bota meio a meio. No início a criança não começa comendo sozinho. Na maturidade ele vai ter acesso a Deus sozinho. Mas na infância espiritual ele precisa de alguém para caminhar junto. Nós precisamos ter sempre um cuidado, é um alerta e um parêntese que nós não fazemos discípulos nossos. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Os discípulos são de Jesus. Eu sou um instrumento do Senhor para que essa pessoa veja Jesus em mim. E assim ele seja igual a Jesus. Então o seu objetivo é que essa pessoa tenha uma vida de oração dela. Mas quando a pessoa não conhece Jesus, ela não tem vida de oração. Então a conexão dela inicial é a sua vida. Queridos, pasmem, é loucura que eu vou te falar, mas é assim. Existem pessoas que estão ao seu lado, que elas não sabem que podem falar assim, Deus, estou com dificuldade nessa escolha, me ajuda. Elas não sabem que podem fazer isso. Não sabem. É loucura falar isso para um cristão. Você pode orar. A gente ora a qualquer hora. Mas tem gente que não sabe que pode, entende? Acha que tem que ter algum merecimento, algum valor, alguma coisa do tipo. Ela não sabe que tem acesso a Deus. Então como que essa pessoa vai se conectar ao eterno, ao céu? Como que ela vai receber essa presença se ela não sabe como buscar? É um banquete exposto e a pessoa não vai. Então, às vezes, a gente está negociando coisas que são inegociáveis, querido. Orar é conhecer e tornar a pessoa conhecida. Eu vou brincar. Ore como se Deus não conhecesse a pessoa quem você está querendo discipular. Faz de conta. Ou seja,
Se a pessoa trouxe um pedido de oração, você vai orar como se você estivesse apresentando pela primeira vez aquela pessoa. Quando você apresenta alguém pela primeira vez, você é mais detalhista. Exemplo, se eu chego num lugar com Estela e falo assim, essa aqui é Estela? Tá bom, é Estela. Aí eu vou explicar, não, essa aqui é Estela, minha esposa. Aí dependendo, a gente dá mais detalhe. Essa aqui é Estela, minha esposa, ela canta. Ah, então vem cantar. Essa aqui é Estela, minha esposa. Está no Ministério do Louvor da igreja, que é a cura, da onde eu sou. Você começa a dar detalhe. Quanto mais detalhe você dá para quem não conhece, mais ela vai estar conhecendo. Interceda como se Deus não conhecesse. Porque isso vai te levar a ser detalhista. E aí você vai querer conhecer mais da outra pessoa para poder apresentar em oração. É o instrumento que você tem, querido. Aprende isso. As pessoas não rejeitam oração. A gente canta muito, Deus não rejeita a oração. Mas nesse caso, as pessoas não rejeitam a oração. É muito, assim, tirando o caso de rua, e é interessante que na rua, para quem teve fazendo as visitas, teve gente que não, só para você contextualizar, nós tivemos o Cura Campus ano passado, que foi uma ação evangelística, dentro disso fomos à rua, batendo de porta em porta, chamando para o Cura Campus, orando e prometendo, e vamos voltar para fazer as visitas. E aí tinha gente que compartilhava um pedido, falava o nome, dava um número de telefone. Tinha gente que ele falava assim, não quero falar meu nome não. Mas você quer dar o seu telefone? Também não. Qual o seu pedido? Não. Mas podemos orar? Pode. Eu não me lembro. Tipo assim, só teve gente que recusou quando não sabia o que era. Ah, não quero não, já tenho uma igreja. Foi assim. Mas as pessoas não diziam o nome, não diziam o número, não falavam nada, mas a oração elas recebiam. Ou então fazem os pedidos que eu já disse, que são pedidos genéricos. Ora pela minha família, futuro, finanças, né, dinheiro, filhos, é tudo com F. Faculdade. Geralmente são os Fs. Assim. Então, assim, as pessoas fazem os pedidos gerais e está tudo bem. A pessoa faz o pedido, ora pela minha família, certo? Estratégia. Querido, eu não estou falando agora algo antibíblico, não estou falando algo para você fazer, eu preciso explicar. Para você ter louvor, honra e glória da sua capacidade de orar. Não é isso. Mas nesse caso específico, se alguém que você está discipulando te deu uma pequena abertura para orar pela família, você faz a seguinte pergunta, posso orar agora? A pessoa vai falar assim, pode. Aí você vai orar por ela. E ela vai escutar a sua oração. Aqui não é para que você seja, nossa, você está orando, é o evangelho de fariseus daquela música. Não é esse o objetivo. O objetivo é ser didático aqui. Ela não conhece oração, ela não conhece vida de oração, ela nem sabe que isso é possível. Ela vai saber que você orou. Porque muita gente fala assim, não, eu vou orar. E não ora. E a outra pessoa não sabe. Nesse caso, ela precisa entender que você está intercedendo por ela. Você ora. Se você orar por ela, em outro momento, durante o seu... Às vezes você vai orar com ela ali quando você encontrou, mas todo dia, 10 da noite, você tem sua oração com Deus. Todo dia, 6 da manhã, você tem a sua oração com Deus. Você lembrou, vou orar pelo meu alvo de discipulado, que é Edson. Você orou por ele, certo? Você vai se encontrar com ele e falar a verdade. Eu orei por você. Quem que não pode falar isso? Quem é mentiroso ou quem não orou. Mentiroso não pode falar, orei por você que não orou. Não fala. E se você não orou, você está faltando com compromisso. Não vai morrer. Conheça e seja conhecido. Apresente as pessoas em oração ao Senhor. Pastor, mas isso de apresentar as pessoas é bíblico? Tem um texto que Deus fala assim, eu procurei entre vós um homem que estivesse na brecha. E se Deus olhar hoje na humanidade, a vida de alguém que está afastado, sem Jesus, a caminho do inferno, e procurar uma pessoa na brecha por ele, vai te encontrar? Porque talvez pela sua vida, você mesmo está se colocando na brecha, a igreja está se colocando na brecha, tem uma equipe de intercessão. Mas e o perdido? Entende? Então, conheça e seja conhecido em oração. Outra coisa importante que é muito legal, é que Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 12, não orou só por modinha e não orou só para saber quem é. Mas Jesus também orou porque ele sabia e tinha entendimento que a batalha dele não era contra carne nem sangue, é espiritual. Queridos, é óbvio, mas eu tenho que falar. O que afasta e impede as pessoas de serem discípulos de Jesus é o pecado. Eu vou repetir.
O que impede pessoas de serem discípulos de Jesus é o pecado. Então, quem não conhece a Jesus, por que ele não está indo atrás de Jesus? Por causa do pecado. Ainda há tantas amarras do pecado, ele está tão imerso no pecado, que é como um homem que foi mergulhado na lama. Às vezes você tira a pessoa da lama, mas o que você faz quando você sai da lama? Você entrou de olho fechado. Você não abre o olho, você tem que limpar a mão, para a mão estar limpa, para você limpar o olho. Porque se sua mão estiver suja, você vai limpar e vai sujar o olho. Então, quando você sai da lama, tem um processo também para você conseguir enxergar de novo. Não precisaria ser lama, poderia ser o shampoo que você paga, que você fica de olho fechado até limpar tudo. É um processo. Tem gente que até já deu o passo para fora da lama, mas ainda não limpou os olhos, não limpou a mão. Está no processo. Então, o que está impedindo as pessoas de serem igual a Jesus é o pecado. Só que o pecado, querido, não é somente um comportamento estranho. Não é só porque a pessoa não sabe. Porque tem gente que sabe que é pecado e continua fazendo. É espiritual. E a nossa ferramenta de batalha espiritual é vida de oração. A sua atitude é importante, o que você vai fazer com ela é importante. Mas você precisa travar uma batalha espiritual também. Interceder é travar essa batalha espiritual. Porque pensa o seguinte, sem a atuação do Senhor e sem a atuação da igreja, essa pessoa está somente sendo guiada e governada pelo pecado, cujo salário é a morte. Nós lemos isso em Romanos. Então, uma pessoa que é guiada só pelo pecado, o que ela vai colher é morte. E quando ela morrer sem Cristo, é a ausência de Cristo para sempre, inferno. Mas não é só o problema do inferno. O problema é que a promessa do Senhor é para que as pessoas tenham vida, e vida em abundância, fartura. Uma pessoa amarrada no pecado está em morte. Ela nem tem vida, quem dirá abundante. Ela não tem paz, não tem esperança, não desfruta da graça, trabalha como um condenado porque ela acha que tem que merecer. A alma não tem descanso, ela está aflita, solitária, com amizades destruídas, presa em muitas coisas. É uma vida, entre aspas, desgraçada, porque ela não percebe a graça. Ela não é alcançada pela graça. Não é vida para ninguém. Só que tem gente que está vivendo uma lama gourmet. É uma lama boa de se viver, ela é terapêutica, é confortável, quentinha, tem até gosto de chocolate, mas ainda é lama. São as pessoas que têm dinheiro, fama, riquezas, mulheres ou homens que estão na corrupção, mas estão bem hoje. Elas só vão perceber que é ruim quando chegar o fim dos tempos. Então, para essa pessoa, ou para qualquer uma nessa jornada, precisa de pessoas que intercedam. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, você pode fazer tudo o que você quiser com a sua mão. Se não houver ação do Espírito, as pessoas não vão ser convencidas do pecado. Se eu não souber que eu estou em pecado, se eu não souber, eu não saio do lugar. Se eu não souber o que é a justiça, e a justiça apresenta Cristo, porque a Bíblia diz que o Evangelho é a revelação da justiça de Deus. A justiça apresenta o que é certo e errado, e o certo e errado eu vejo em Cristo. Se as pessoas não forem convencidas do certo e errado, elas não vão mudar. E apesar do nosso trabalho ser árduo, o que acontece é Cristo através de nós convencendo pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então não acontece sem o Espírito. E não acontece se não for espiritual. Oração, oração e oração. Orar para que o coração quebrante. Orar para que as pessoas aceitem. Orar para que a pessoa seja alcançada. Orar para que ela seja transformada, para que ela tenha força. Queridos, a gente não faz aqui o apelo no final, gerando um desafio, querendo que a pessoa mude por brincadeira. Porque ninguém é salvo por causa de um apelo na vida. As pessoas são salvas por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo encontra pessoas na cadeira, Jesus Cristo encontra pessoas de pé, Jesus Cristo encontra pessoas na transmissão e pessoas que vêm à frente. Vir à frente é um compromisso mediante Deus, mas também é uma marca, uma apresentação para a igreja. Para que a igreja ore. Se você não está orando pelas pessoas que se posicionam à frente, você, como tem um meme agora, você está vivendo a igreja errado. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando eu, como igreja, venho à frente e falo, olha, eu preciso de oração, por exemplo, para obedecer ao Senhor. Você tem que interceder por essa pessoa. Não porque você é melhor ou pior, mas porque naquela noite você estava na condição de interceder por ela. Amanhã, a roda gira. Amanhã sou eu que estou aqui e você que está orando por mim. Porque o seu poder da oração não é menor ou maior que o poder de oração do pastor.
O que impede algumas pessoas de fazerem discipulado, de discipularem, é porque elas acham que o discipulado é para pessoas específicas. Não é. É para quem é discípulo. Eu tenho que relembrar, cara, é bom. Pedro era pescador, aletrado, ignorante, não falava direito, provavelmente dizia, nós vai, tava lá, bicicleta. Ele falava, não usava o melhor português, não era talvez a pessoa mais bonita, porque imagina, um homem já casado, porque tinha sogra, nunca vi a pessoa ter sogra e não estar casado. Que loucura é essa, né? Ter sogra e não estar casado, não existe isso. Então ele já era um homem formado, ele já era pescador por um tempo, porque ele é dono do barco. Você imagina então a aparência de um homem que trabalhava de sol a sol no trabalho rústico. Não era Brad Pitt que estava em Pedro. Então o cara não era Brad Pitt, o cara não era o cara formado em 5 teologias, mestrado e doutorado. Era um homem simples, não tinha muitas posses, porque o que ele tinha ele abandonou para seguir Jesus. E esse cara fez discípulos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O que ele tinha que você não tem? Nada. O que ele tinha, você tem, que é o Espírito Santo de Deus. O que pode acontecer é que ele tinha intimidade e relacionamento de plenitude com o Espírito. Pode ser que a gente não tenha. Ou ele tinha ousadia, porque para mim tem que ser ousadia. O cara fala, dá dinheiro, fala, dinheiro eu tenho não, mas o que eu tenho, eu posso te dar. Levanta e anda. Ousadia. Chegar diante das autoridades e falar, ó, você para com isso aí, senão eu vou te matar. É para parar. Ele fala, o que te importa? O que importa que eu faça? Que eu cumpra a vontade de homens ou do Senhor? Ousadia que esse cara tinha. Só que essa ousadia precisa ser espiritual. Por que o discipulado não é só para o pastor? Porque discípulos todos somos e vida de oração todos temos. Vida de oração não pede currículo, não pede bacharelado, não pede consagração pastoral, não pede azeite. Vida de oração pede só uma coisa: oração. Então todos aqui temos acesso igual ao Senhor. Ah, mas pastor, tem gente que tem uma oração forte. Não, querido. Ele só tem intimidade há muito tempo. Mas é assim. Quando você quer ser amigo de alguém, você se contenta e fala assim, não, eu quero ser amigo de Valério. Mas Cristina e ela tem uma intimidade tão grande. Aí você fica parado? Você se alegra com a amizade dela? Não, você vai atrás. Fala, o que Cristina faz que eu não faço? É a moto, me lá, é a moto, tem que andar na moto, me leva na moto, então eu vou na moto. É isso. O que eu tenho que fazer? Eu quero só intimidade, é isso. Só chegou antes, querido. Tem muita gente que está perdendo a vida de oração com o Senhor porque acha que isso é para alguns. É para todos que quiserem, que buscarem. Então, discipulado é para todos que quiserem, que buscarem. Vai orar. Ah, pastor, eu não entendo nada, eu falo tudo errado, eu não sei nada de Bíblia. Vai orar e ler. Vai buscar, vai incomodar, vai me perguntar. Pergunta no WhatsApp, tem gente que pergunta, a gente vai, dá um jeito, coloca a gente. Enche o saco de quem for, meu amigo, não para não. Depende de você. E eu não estou querendo fazer agora um momento de meritocracia, ou coach, não é isso não. Mas querido, você prepara o cavalo e quem dá a vitória é o Senhor. Mas se você não preparar o cavalo, tem coisa errada. É a quarta, quinta nessa série. Você pode me perguntar, pastor, tem algum livro sobre isso? Existe. Tem pregação sobre isso, pastor? Tem algo que eu possa ler sobre isso, pastor? Já teve gente que me perguntou, querido, e eu achei incrível. Pastor, eu estou pensando nessa ideia para fazer discípulo. O que o senhor acha? É isso. Vamos sair do lugar, tem gente para ser alcançado. Vida de oração, querido, no seu trabalho. Eu não sei o que você representa no seu trabalho, você tem que representar uma referência de oração para alguém na sua vida. Alguém perdido no inferno, caminhando para as trevas, tem que ver a sua vida como referência para o céu. Mas não vem, pastor, então vamos mudar. A gente não pode vir aqui cantar animado, posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Enche-me, Espírito de Deus, coroamos, eu consagro, eu me rendo, esse é teu respirar. Jesus, tu és meu pão, e eu nada sou sem ti. Declarando para todo mundo sair por aquela porta e não ter as marcas de um encontro. Porque a gente viu na primeira pregação que o que marcou Pedro para ter atitude foi a marca de um encontro. Então tenha a vida de oração. Eu sei que a gente está inseguro ainda. Eu sei que você está com medo ainda. Eu sei que você nunca fez. Fala, eu não quero. Eu sei, é normal. Eu também fico. Você acha que... Eu não sei, às vezes vocês pensam assim, não, o pastor deve ser o super-herói do discipulado. O cara deve andar
discipulando todo mundo. Não, querido, eu fico com medo, eu falo agora, eu falo ou não falo. Faço ou não faço. Passou da hora, oro ou não oro. Faço ou não... Aí eu fico, vou de algum jeito, vou... Hoje eu não estou com a ousadia de ir na frente, então eu vou dar um sinal. Vamos orar, entende? Eu fico com medo, falo, Senhor, o que eu faço agora? Mas como ouvirão se não há quem pregue? Benditos são os pés daqueles que levam o evangelho, aqueles que vão. Você tem alguma coisa para levar, querido? Pastor, mas eu não tenho muita coisa não, mas você tem alguma coisa para levar. Pega um LED pequenininho, acende no escuro, ele ilumina tudo. Você pode não estar talvez como o farol de São Tomé gigantesco, mas o LED, a luz que Deus colocou no seu coração ilumina alguém. Mas também não fica de desculpinha que você tem luz pequena para não crescer a sua luz, não. Porque se a luz vem do Senhor, não podemos, pastor, eu tenho tão pouquinho, por isso que eu não discipulo, mas tenho tão pouquinho há 3 anos. Sendo igreja do Senhor, não pode. Não pode. Mas isso aqui não é uma bronca. Agora, pastor, não, querido, não pode, porque não tem como. Eu estou falando de Cristo. Estou falando do Espírito Santo de Deus, sabe? É um Espírito poderoso que ressuscita a gente da morte. Se ele ressuscita da morte, ele transforma o seu coração. É papo. Vambora. Vamos embora, vai ficar quinta após quinta falando. Enquanto você não estiver fazendo discípulos, olha, preste atenção no que eu estou falando. Eu vou ser muito enjoado sobre isso. Nossa, mãe do céu. Quando eu pego num assunto, vocês não têm ideia. Depois eu pergunto minha mãe, pergunto a Estela, mas quando é um assunto, mas se for para você sair da hora de casa, eu vou te lembrar 12:00, eu vou te lembrar 3 da tarde, 5:17, 5:25, 5:29, eu vou mandar mensagem, vou te ligar, eu vou mandar mensagem e te ligar. Vou te ligar para ver se você viu a mensagem, vou falar na mensagem, você lembra do que eu liguei? Eu sou enjoado, falo mesmo, cara de pau, pergunto, mando mensagem, pergunto amanhã, foi, não foi, eu sou enjoado, querido. Eu vou ser muito enjoado. Olha, se for para 60 pessoas falarem entre si, eu estou lá fora. Aí está a igreja, pastor enjoado, hein? Meu Deus, que pastor enjoado que fica insistindo, que fica nessa de querer fazer. É toda hora, está fazendo discípulo, amado? Está fazendo discípulo, querido? E o discípulo, pode esperar. Calma. Calma também. Calma que as pessoas estão empolgando. Calma, a gente não combinou essa parte. Aê, Edson, glória a Deus. Entende? Eu vou ser enjoado, querido. Eu nem sou, eu não vou ser enjoado, tão enjoado assim, com outras coisas, mas isso, porque isso é a essência. Porque se você não for discípulo, não fizer discípulos, a Bíblia diz que talvez você não seja igreja. Entende? A gente não pode correr com talvez, a gente aprendeu sobre salvação no EBD. O que mata o crente é o talvez. Pastor, o que eu faço com talvez? Eu vivo o que é certo. Vivo o que é certo em obediência, que aí não tem talvez. É simples. Pastor, não sei se eu faço ou não faço. Vai na Bíblia. Tem talvez? Não, é para fazer, então faz. Mas eu não... Faz, querido. E discípulo é assim. Então a gente não pode abrir mão dessa missão. Último ponto, caminhando para o fim, é que além de você conhecer pessoas enquanto você intercede, de você tornar pessoas conhecidas em oração ao Senhor, além de você travar essa batalha espiritual, a grande verdade é que enquanto você ora, você mesmo se enche de algo que te motiva a ir atrás. É curioso porque, às vezes, você tem convicção na sua mente, mas está frágil no seu espírito. Às vezes você sabe quem está precisando de Jesus do seu lado. Tem alguém e você não vai. Você olha o Instagram dele ou dela, o story, o Reels, passa do lado. Aí você pensa, hoje eu chamo para a gente tomar café e oro no início. Chega na hora, hoje eu vou. Isso é natural. Quando eu digo natural, não é para você pegar a muleta, não. É natural porque é da sua natureza humana. Porque assim, se você não sabe, o seu velho homem ou a velha mulher que está aí dentro, aquele que Jesus Cristo destruiu, ele está aí. Porque nós somos libertos do domínio do pecado quando aceitamos Jesus. Mas não somos libertos do mau desejo que se, através da tentação, você ceder, você peca. A impecabilidade, a perfeição, nós só alcançamos na eternidade. Até lá, o processo é de santificação.
Que é isso? É um processo onde dia após dia o Espírito está nos tornando mais parecido com Jesus. É um processo. Tudo bem isso? Então, se é um processo, se você hoje não está com coragem para fazer um discípulo, é natural da sua carne. Queridos, se Deus disse a Josué, seja forte e corajoso, quer dizer que tinha chance de Josué ter medo. Você não fala para a pessoa, ó, cuidado, se não tem chance de cuidar. Qual foi a vez que você falou assim, ó, cuidado com o invisível, com o ar aí, cuidado que você pode passar e o ar. Ninguém fala isso. Ó, está vindo um furacão, cuidado com o furacão. Então a oração é um processo engraçado, porque é um processo que você ora, você apresenta, faz tudo, mas você mesmo é transformado enquanto você ora. Porque naquele processo que você fala de alguém com Jesus sobre alguém, com alguém sobre Jesus, você começa isso, você começa a conhecer mais o Jesus que ama aquela pessoa. Aí seu coração fica diferente, você começa a querer mais, você fica assim, nossa, tem que fazer alguma coisa, porque você começa a conhecer o amor de Jesus por ela, por você, a confiança em Jesus, vai perdendo o medo, você mesmo pergunta, você mesmo responde, Deus, não sei o que fazer, já sei, Deus. E Deus fala, ó, foi rápido essa. É um trabalho seu, porque você conecta pessoas ao céu, mas você também contempla o céu para conectar pessoas. Vida de oração. Eu termino com uma coisa muito interessante. Eu vou ser sincero que eu não separei esse texto. Não sei se falando. O texto onde em Lucas, a pena. Eles perguntam, mestre, me ensina a orar. Não vou achar, já sei, calma aí. Conta até 10 aí. 1, 2, não, vai devagar, mãe, poxa. 2, 3, Lucas 11, 2. Que isso, pastor, o senhor está voando? Não, eu vou te ensinar. Algumas bíblias têm referência cruzada. Ou seja, se você ler um texto em Mateus, e esse texto também tem em Lucas, ele vai te falar o texto. Aqui que eu fiz? Eu fui em Mateus, que a gente sabe do Sermão do Monte, que tem oração. Como você sabe, pastor? Porque a cura estudou o Sermão do Monte do início ao fim, e como eu sou da igreja, eu sei, viu? Aí eu fui lá, fui em Mateus 6 e vi a referência cruzada. Aí Lucas diz assim, ó, Lucas 11, versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar. Lucas 11, versículo 1. Jesus estava fazendo o quê? Eita, irmãos. Jesus estava fazendo o quê? Em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Olha que interessante. Era normal que o discípulo fosse ensinado a orar pelo seu mestre, pela pessoa que o discipulava. Se você tiver vida de oração, a sua vida de oração vai impactar as pessoas, e as pessoas vão aprender a orar através de você, porque vão ver o efeito. Logo, se você não tiver vida de oração, não vai acontecer isso aqui, ó. Não vai acontecer assim, ó, fulano estava orando. Não, vai estar assim, fulano não estava orando em lugar nenhum, nunca começou, então ele não terminou, e nenhum discípulo viu e aprendeu. Esse vai ser o versículo que vai te descrever. Então, se você não tiver vida de oração, o que você vai compartilhar com alguém? Se oração, intercessão é conectar pessoas ao céu, é acolher pessoas e levar até o céu, que céu é esse que você não conhece para onde você levará pessoas? Não existe. É vida de oração. É orar ao Senhor. É orar pela pessoa. Então vai a dica prática aqui. Pastor, eu quero começar a orar por alguém. Tem uma pessoa que é meu alvo. Eu vou discipular essa pessoa. Já dou um adianto que, salvo algumas exceções, é melhor que você faça um discipulado ou interceda, principalmente por uma pessoa, por exemplo, homens com homens, mulheres com mulheres. Porque vai facilitar algumas coisas. Exemplo, vamos dizer que o meu alvo de discipulado é uma mulher. Imagina eu chamando ela para tomar um açaí ou para comer um salgado. Tá vendo? Já é uma dificuldade que eu estou criando, então foca no homem. Tudo bem? Aí, se você focar num casal, envolve, se você for casal, casal. Tá bom? E aí você vai e trabalha ali. Mas eu estou com um alvo que eu estou querendo me relacionar e quero acolher. Ou já estou me relacionando e já estou acolhendo. Tá? E quero começar a orar para que a pessoa saiba e tenha uma experiência. O que eu faço, pastor? Se você já está acolhendo, quer dizer que algumas dores dele você já sabe. Passa a anotar. Você não é perfeito? Perguntou, ouviu que ele está com dificuldade porque o salário atrasou. Terminou a conversa, vai no WhatsApp, cria uma conversa com você mesmo no WhatsApp, bloco de notas, anda com papel e caneta e escreve, fulano, está com medo por causa do salário.
Está com medo de pagar as contas. Padrão. Quem não tem dinheiro tem medo de conta. Tá bom. Aí passa 2 dias, está conversando e fala, nossa, meu carro quebrou. Fulano, quebrou o carro. Você já sabe que o salário atrasou, quebrou o carro. Briguei com a minha esposa. Fulano, brigou com a esposa. Aí você vai estar orando por isso. Chega num momento seu de oração, vai olhar os pedidos. Fulano, Senhor, abençoe, entrega, faz o salário cair, dê provisão a ele, sustento, não permita que ele caia em desespero por causa disso, Pai. Vamos lá, Senhor, ajuda a vida dele, está sem o carro, abençoa o mecânico, está orando por ele. Pai, brigou com a esposa, dê amor, que ele perdoa, faz isso. Aí quando você faz isso, você vai chegar para a pessoa no outro dia e falar assim, querido, e o carro? Aí, não peguei ainda, estou vendo a peça, tudo bem, tá bom. Ah, e o casamento está como? Você comentou ontem, está brigando, eu estou orando por você e pelo seu casamento. Não, está melhorando. Ah, que bom, irmão. E o salário, caiu? Caiu? Não, vou continuar orando então. Aí você vai orar de novo, aí dá 1 dia, 2 dias, fala com fulano, papapá, você já tem relacionamento, lembra? Já está se relacionando, já está gerando acolhimento, fala, e o carro? Aí fala, olha, estou numa prova que esse carro não acontece nada. Vai acontecer isso. Ora por mim aí, pelo carro. Está vendo o acolhimento? Você vai orar. Aí quando tiver o casamento, vai começar a acontecer assim. Ele vai te falar, olha, estou melhor com a minha esposa. Opa, amado, bênção, vamos agradecer? Aí você ora com ele. Vamos agradecer aqui rapidinho, rapidinho, Senhor, obrigado. Tem mais algum pedido? Ele vai começar a aprender, olha só, é prático e simples. Você usa 2 minutos do seu dia com essa pessoa, e 10 segundos para anotar, e 5 minutos na sua oração. Você usa 7 minutos e meio para isso. Ele vai começar a aprender o seguinte na vida dele, natural. Eu tenho um relacionamento de alguém que acolhe as minhas dores. E é intencional no seu coração. Você ama. Jesus disse amar o próximo como a ti mesmo, isso é fácil para o discípulo. E aí, toda vez que ele tiver uma dificuldade, ele vai começar a compartilhar com você. Dificuldade, eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar. Só que aí vai chegar um momento que você está tanto nisso que você vai poder chamar, vamos orar junto aqui? Fecha seus olhos aí. Aí ele vai orar. Aí você vai começar a cuidar. Vai entrar o restante, vai cuidar dessa pessoa. Como que eu posso cuidar? Pô, quebrou o carro, vou ligar para o André. André, quebrou o carro do cara, você tem serviço? Rapaz, eu tenho. Quanto que é? Pelo amor de Deus, é 50. Mas assim, é 50 com mão de obra. Faz o seguinte, 20 é a peça, paga a sua peça. Aí você vai lá, consegue pagar a peça e cuida. Está com problema no casamento, você fala assim, ou eu falo assim, tem uma pessoa que eu estou querendo discipular, estou aí trabalhando, está com problema no casamento, acho que ele precisa, sabe, vamos fazer o seguinte, vamos chamar para sair, vamos chamar aqui em casa, a gente faz um bolo, um pão, faz alguma coisa aqui, a gente se vira, se aperta, faz. Vamos trazer aqui em casa? Aí traz. Entende? Você vai cuidar, vai ensinar. Mas ela começou a aprender que ela pode contar com a sua oração. Ela vai começar a recorrer à sua oração, vai aprender que oração transforma, vão vir os frutos, e ela vai aprender que existe um Deus, que é o que escuta a sua oração, que faz as coisas. Aí vai ter um dia que você vai falar assim, sabe esse Deus que tem feito na sua vida, que tem cuidado de você quando eu oro? Ele também está acessível para você, porque Ele te ama. Olha o ensino, Ele te ama muito. Eu só faço tudo isso, não só porque eu gosto de você, porque eu gosto, mas é porque Deus te ama e eu aprendi com o amor dEle que a sua vida é importante. Você não quer esse Deus que faz toda a diferença na sua vida, não? Não quer conhecer um pouquinho mais, não? Eu quero, aí você vai ensinar. Entende? Você vai abrindo portas, começa na oração. Nossa, pastor, parece tão fácil. A execução parece fácil. Difícil a gente querer e a gente começar a fazer. Então eu queria que a gente colocasse em prática a intercessão. Fazendo o quê? Orando. Queria que você fechasse seus olhos, que você se posicionasse da forma que você achar confortável. Você vai orar pela pessoa que é alvo do seu coração, do amor de Deus, para que você faça discípulo. Se quiser ficar em pé, você fica em pé. Se quiser ajoelhar, você ajoelha. Se quiser ficar sentado, você fica sentado. Se quiser só curvar a cabeça, você curva a cabeça. Vamos começar hoje esse processo de intercessão. Pagar o preço.